Eu acho que hoje a gente termina esse tema da bodhicitta absoluta, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir terminar em meia horinha, assim, porque eu vou ter que sair às 7h30 mesmo, porque eu tenho um outro Zoom na sequência, assim. Então, mas acho que vale como é a última, provavelmente a última sessão que a gente vai falar, último encontro que a gente vai falar sobre bodhicitta absoluta. Acho que vale a pena a gente fazer a prática que a gente está fazendo no domingo, na verdade, que é uma prática perfeita, assim, de repousar na natureza da mente. É praticamente uma prática de apontamento da natureza da mente, que o Lama deu no retiro do Dharma Tolo, né? Então, acho que a gente podia fazer as preces com os lamas, porque aquele dia do Dharma Tolo começa com as preces, o Lama Santa tem fazendo as preces. Daí a gente vai direto para a prática, tá? Eu só vou fazer uma. Eu só vou dar uma paradinha, porque eu vou compartilhar primeiro tudo com vocês, a tela toda, para quem precisar. Eita, peraí só um pouquinho. Para quem precisar das preces mesmo, porque outro dia eu percebi que a gente meio que assume que todo mundo conhece as preces, né? Mas não necessariamente, né? E daí, quando tem esses vídeos com os lamas, é, a prece fica. A gente não consegue projetar. Mas agora. Então, depois, quando terminarem as preces, quando a gente terminar as preces, eu vou parar um pouquinho só para colocar só a meditação, tá? Eu vou compartilhar o som também, né? Obviamente. Então vamos lá, chuchus. Encontre uma postura confortável. A gente vai fazer as preces, mas depois a gente vai poder mudar de postura, né? Vou tirar o som de todo mundo. Pronto. Hoje eu quero chansan permagisadum pola yansen jogi modumye permajune shesutara Kodu kando mambe kor kiki jesu datu ki chinge lapchi sheksu so guru pema sidi hum Oye yukyo no chansan bema dompola yansen shoki mudu bema june shesu da kudu kando mambe kor kiki jesu datu ki chinge lapche sheksu so guru pema sidi hum Orge yukye no chanza bema yesa dompola yansen shoki mudu bema june shesu da kudu kando mambe kor kiki jesu datu ki jinge lapche sheksu so guru pema sidi hum Sangye chudan sukhi chunam la chanchu badu dani kapsu chiya baki jinso yibe sunanji Lula penji sangye dupa shu Sangye
Chodan Soki Chodam La Janju Badu Dane Hyapsu Chi Doki Jinzo Gibe Sunam Drula Penji Sanje Dupashu Sanje Chodan Soki Chodam La Janju Badu Dani Hyapsu Chi Daki Jinso Yibe Sunam Drula Penji Sanje Drupashu. Então, agora, se vocês quiserem mudar de posição, a gente vai fazer a prática agora diretamente. Step by step, settle your body, speech and mind in the natural state. Passo a passo, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Then let your eyes be at least partially open. Deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos. Your awareness evenly resting in the space in front of you without attending to any object. E deixe a consciência repousar no espaço à sua frente, sem se fixar em nenhum objeto. Without meditating on anything. Sem meditar sobre coisa alguma. Without doing anything. Sem fazer coisa alguma. Without directing your awareness either inwards or outwards. Sem dirigir a sua consciência nem para dentro e nem para fora. Simply rest your awareness in the present moment. Deixe apenas que a consciência repouse no momento presente. Relaxed, loose, open. Relaxada, solta, aberta. Without aspiring for anything, without hope or fear. Sem aspirar coisa alguma, sem qualquer temor ou expectativa.
without modifying the awareness, the flow of awareness in any way. Sem modificar o fluxo de consciência de nenhuma forma. Without exerting effort at all. Sem fazer qualquer tipo de esforço. And without doing anything, resting in a state of utter ease, of utter inactivity. Sem fazer qualquer coisa, repousando num estado absoluto de inatividade. Now, an utterly central feature of this path of the Great Perfection is to clearly experientially distinguish between the mind and awareness. A característica única desse caminho da grande perfeição é distinguir claramente consciência da mente. First of all, clearly recognize the mind with which you are so familiar. Primeiramente, reconheça claramente a mente com a qual você está tão familiarizado. The mind arises freshly, moment to moment, passes away moment to moment. A mente surge com frescor a cada momento e dissolve-se a cada momento. It's conditioned, Ela é condicionada, operating within the nexus of causality flowing through time. operando no nexo da causalidade ao longo do tempo. And it fluctuates E flutua from wholesome to unwholesome, from happy to sad. de hábitos saudáveis para não saudáveis, da tristeza para a alegria, From peaceful to agitated. da paz para a agitação. It's like the weather, always changing. É como o tempo, mudando a todo momento. And bound up in the web of concepts of dualistic grasping. E presa na rede de conceitos da fixação dualista, Reifying self and other, reificando a si mesmo e aos outros, and absolutely bifurcating the difference between self and other. bifurcando absolutamente eu do outro, Subject and object. sujeito e objeto. This is the mind. Essa é a mente. Awareness, pristine awareness, is unconditioned. A consciência prístina, é não condicionada. Does not arise or pass. Ela não surge e nem passa. Does not fluctuate. Ela não flutua. Is not subject to modification, to improvement or degeneration. Não é algo que se possa modificar, melhorar ou se deteriorar. It neither comes nor goes.
Ela não vem e nem vai. It transcends the very notions of one and many. Transcende a própria noção de um ou muitos. It transcends the very categories of existence and non-existence. Transcende as categorias de existência e inexistência. Always present. Sempre presente. Permeating all states of consciousness, Permeando todos os estados de consciência, but unchanging. mas sem se modificar. So it is here, it is now. This pristine awareness. Essa lucidez prístina está aqui e agora. Always present, never absent. Sempre presente, ela nunca se ausenta. Always self-knowing. Ela sempre tem consciência de si mesma. It doesn't become unknowing. It is by very nature knowing. Ela nunca se torna desconhecedora. Ela é por natureza conhecedora. So now with an utter sense of release, release your mind into space. E agora, com um senso profundo de liberar, libere a sua mente no espaço. Solte a mente no espaço. Of thoughts and desires, of memories and imagination. Pensamentos, desejos, memórias, imaginação. Release the mind, every aspect of the mind into space. Solte a mente, cada aspecto da mente, solte no espaço. Not gradually, Não gradualmente, but suddenly. mas repentinamente. Like letting the dog off the leash. You release it in one instant and the dog runs off and is gone. Como quando você solta o cão de uma coleira. Assim que você solta da coleira, ele sai correndo. Release your mind from the tether of grasping. Solte a sua mente da prisão da fixação. And rest without activity. E repouse sem qualquer atividade. Once the mind has been released and dissolved into space. Deixe a mente se soltar e se dissolver no espaço. Simply rest in that awareness that remains once the mind has dissolved. Então apenas repouse na consciência que resta, que permanece, uma vez que a mente tenha se dissolvido. We continue resting in silence. E continue repousando em silêncio.
Tudo bem, fofuras. Não dá para ouvir direitinho o sino, né? Mas acabou a prática. Então, amores, vamos ver onde é que a gente está aqui no treinamento da mente em 7 pontos. A gente ainda está no segundo ponto, né? E a gente vai hoje terminar esse aforismo aqui. Deixa eu já marcar, porque a gente já pode considerar que já era. Como é que eu faço isso mesmo? Aqui. Pronto. Então, a gente está aqui na bodhicitta absoluta, né, que equivale à sabedoria da vacuidade, né, a reconhecer a sabedoria da vacuidade. E a gente está terminando esse tema aqui. A natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Então, tem tudo a ver com essa prática que a gente acabou de fazer, né? Que é uma prática de realmente a gente deixar de fazer tudo, né? E repousar na consciência solta, aberta, né? Sem nenhuma construção. Então, essa é a prática. Aparentemente, a mais simples possível. Pero, né? Pero, é isso aí que a gente faz na prática, né? Então, vamos lá, chuchus. Vamos seguir no livro. Deixa eu abrir aqui o livro. A gente está no livro físico, a gente está na página 134. E possivelmente a gente termina esse tema hoje. Então, vamos lá. Página 134 do livro de papel. Vamos lá. À medida que nos deslocamos das realidades pessoais para as realidades culturais e para as realidades pan-humanas, e até mesmo para as realidades universais no reino arquetípico, todas essas realidades surgem junto com uma mente capaz de acessá-las, né? Então, todas as nossas aparências, tudo que surge para nossa mente, surge de acordo com a capacidade que a nossa própria mente tem de perceber, de acessar, né? Em todos esses casos, a tendência é reificar, quer dizer, tomar a aparência como se fosse real e independente da minha mente, né? A gente não consegue manter. A gente pode ter ouvido muitas vezes, assim, né? E que é uma prática, assim, a gente reconhecer todas as aparências como expressões criativas da nossa própria mente, mas isso pode ser muito teórico para a gente, né? A gente, na verdade, não consegue, de fato, perceber. Vou falar por mim, tô falando por mim, né? Perceber de fato tudo que surge para a mente como dependente da mente, né? A gente acha que é alguma coisa absoluta que está lá fora, que existe independente de nós, né? As expressões matemáticas das leis da natureza são reificadas pela mente que as acessa, como se fossem independentes da mente. Com certeza, para mim, no caso da expressão matemática, mais ainda, né? A premissa budista é a de que nem os constituintes do mundo físico e nem a matemática das leis naturais existem em si mesmos, ou por si sós, né? Isso não significa que arquétipos ou leis matemáticas da natureza sejam meramente conceitos de uma visão antropocêntrica da natureza, mas o budismo afirma que é possível ir até mesmo além do reino da forma e do reino da não forma para a base universal, que transcende absolutamente todas as estruturas conceituais. Isso é afirmado no treinamento da mente como a natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Sobre esse tema, o Padmasambhava declarou: espantoso. O fluxo constante de consciência e de luminosidade, chamado de a mente, existe, mas não existe nem mesmo como uma única coisa. Ela surge, pois se manifesta como Sansara e Nirvana, e como uma miríade de alegrias e tristezas. É afirmada, pois é afirmada de acordo com os 12 veículos, todos os caminhos, né, que existem na tradição budista. É um rótulo, pois é nomeada de maneiras inimagináveis. Algumas pessoas a chamam mente em si mesma, alguns não budistas a chamam de eu. Os Shravakas a chamam de ausência de identidade pessoal.
Os Chitamatras a chamam de a mente. Algumas pessoas a chamam de caminho do meio. Alguns a chamam de perfeição da sabedoria. Alguns dão o nome de Tathagata Garbha. Alguns dão o nome de Mahamudra. Alguns dão o nome de consciência comum. Alguns a chamam de o Bindo único. Alguns a chamam de a natureza absoluta da realidade e alguns a rotulam como a base universal. Então, é como todos os veículos budistas, todas as escolas filosóficas budistas chamam esse mesmo fenômeno, né? A consciência e a luminosidade, o fluxo constante de consciência e luminosidade. Esse fluxo constante de consciência e luminosidade recebe vários nomes de acordo com as visões filosóficas, né? Mas são o mesmo fenômeno. O Eric, nesse final de semana, ele. Olha, eu vou falar uma coisa, talvez vocês falem assim, meu, sério que você achou isso demais, incrível, eu nunca tinha pensado nisso? Mas ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou falar. Porque é muito bonito, além, né? Apesar de eu nunca ter pensado, né? Ele falou assim: que uma onda, né? Ele estava falando da onda e o oceano, que a onda nada mais é do que o próprio oceano, né? Mas ele falou assim: a onda nem existe. Se você tiver que achar onde está a onda, você não encontra. É só um movimento da água no mar. Não é? Não é que tem uma onda que surge em algum momento e vai correndo para a praia. Não é isso que acontece. Tem uma onda, que é um objeto definido, que corre e vai até a praia, né? É um fluxo de movimento, né? Que vai elevando o volume da água, e isso vai sendo transmitido como uma onda, né? De movimento, assim, mas não tem alguma coisa definida que vai andando. Agora, falando assim, parece ridículo realmente. Como é que você nunca pensou nisso, né? Mas é um exemplo muito bom, não é o negócio da onda no mar? Porque a gente pensa assim, sim, a onda é o mar. Toda a gente ouve muito essa metáfora, né? A onda nada mais é do que o próprio mar. Ela nunca foi diferente disso, né? Mas nem o fenômeno onda dá para ser isolado. Ele é só um fluxo de movimento, assim, da água, né? Não é que a água se move, assim, também, é realmente um fluxo de energia que vai sendo transmitido e ganhando volume. A gente tem uma impressão de que tem alguma coisa caminhando, né? O que vocês acham? É muito ridículo da minha parte ter achado isso incrível. Eu nunca tinha pensado desse jeito, assim, né? Que não tem uma coisa única que está caminhando, que dá para a gente apontar. Olha a onda. Mas não é que a gente acha que tem uma onda, que a onda é grande, que a onda é pequena, que não sei o quê. Mas não é isso, né? É só um movimento que vai sendo transmitido, assim. Então, isso poderia ser uma metáfora boa também, né? Para esse fluxo de consciência e luminosidade, né? Vocês acham muito. Ai, eu não estou deixando o microfone abrir, né? Talvez por isso que ninguém esteja comentando. Ou talvez porque vocês realmente acharam muito ridículo da minha parte achar isso muito incrível. Eu não achei, não. Eu achei muito interessante, eu também não tinha Não pensado é dessa forma. legal? De energia que está passando. Tá passando, não tem É uma onda, de cadê a onda? pontas o tempo todo. É muito interessante ver assim, sim. Não dá nem para congelar, né? É mais impossível ainda, porque não dá. A menos que você tire uma foto daquilo, né? Ter uma foto da onda, assim, aí você vê a onda ali na fotografia. Mas não tem nem como você. É realmente um fenômeno que não tem como apontar. E, bom, e ele estava falando da onda como uma metáfora para o eu, né? Como o eu sendo igual, essa coisa que dá, né, da onda, que só uma transmissão de energia, assim. Nem usou esses termos que eu estou usando, assim, da transmissão de energia, assim, mas. Obrigada, Edivaldo. Muito legal, muito obrigada. Oi, Lili. Ai, queria fazer uma pergunta, mas não sei se só porque eu sou totalmente ignorante assim da coisa, mas Bem-vinda. assim, mente e consciência. Então, mente é esse lugar que movimenta e o outro que é mais estável, né? A consciência como estável. Aí, como se fosse a onda, a mente e o mar, a consciência. É mais ou menos isso, equivalente. Mas aí você está dizendo, você está falando que é a mesma coisa. Lili, você congelou. Não é algo assim, tipo outra coisa que é a consciência? Não, não. Vixe, É vixe. isso que, é isso que o, é isso que o Alan Watts está dizendo, assim, né? A mente, a consciência, a mente é uma experiência, né? Que a gente tende a reificar, a gente tende a achar que os pensamentos são coisas muito
sólidas, muito. Não só os pensamentos, bom, os pensamentos menos ainda, mas ele está dizendo que as aparências que surgem, a forma como a gente experiencia o mundo, é completamente inseparável da nossa consciência, né? Mas aí toda essa coisa que é ruim, entre aspas, né, que a gente fica inventando um monte de história e tal, ela também tem essa sabedoria? Que confuso isso, né? Não, não quer dizer que as coisas ruins são maravilhosas, não quer dizer isso, né? As manifestações, existem manifestações que são virtuosas ou que a gente chama de positivas, manifestações que são negativas, não é que a gente agora vai, né, botar tudo no mesmo balaio e falar, não, é tudo consciência e vale tudo, não é isso, né? Mas, essencialmente, a natureza de todas as aparências não tem nenhuma substancialidade, né? Mas ainda assim, no nível. A gente tá. Isso é super importante, Lili. A gente está falando aqui de um nível absoluto, né? A gente está falando de bodhicitta absoluta, ou de natureza última, absoluta das coisas. Então, na essência, essencialmente, tudo que surge para nós, todas as nossas experiências, né? Não tem nenhuma substancialidade. São como se fossem. Ah, porque é tudo ruim eu tenho até medo de ficar falando muito, mas é como se fossem configurações, né? Disso que a gente chama de consciência e luminosidade, né? Isso no nível absoluto. Mas no nível relativo, que é onde está a causalidade, né? Aí as coisas, elas têm efeito causal, elas podem ser discriminadas como sendo virtuosas e não virtuosas, né? Então é muito importante fazer essa diferenciação do que a gente está falando no nível absoluto e do que a gente está falando no nível relativo, né? Para a gente não cair no niilismo, falar, então vale tudo, porque afinal de contas tudo é consciência, manifestação da minha consciência. Não, não é bem assim. No nível relativo dói, né? Então, assim, quando algum aluno chega para o Lama e fala assim, para que então eu vou fazer prática, né? Para que eu, porque afinal de contas a consciência é livre, né? Então, por que eu vou fazer prática, né? Sei lá, de recitação de mantra ou de cultivo de qualquer coisa? O Lama fala assim, olha, enquanto você sentir dor por alguma coisa, enquanto você sofrer, né? Tiver sujeito, vulnerável ao sofrimento, a prática cabe, né? Que significa que a gente ainda não está nesse lugar completamente livre em que não é preciso fazer nada, né? Ou que não, né? Que nada vai ter efeito. Obrigada. É mais ou menos isso, né? Que eu lembro do Lama falar. É super importante a gente fazer essa diferenciação. Então, por enquanto, a gente está no nível absoluto, né? Padmasambhava enumera algumas das muitas tradições contemplativas no budismo, né? Então, agora ele vai explicar esse parágrafo, né? Então, Padmasambhava enumera algumas das muitas tradições contemplativas no budismo. Shravakas, Chitamatras, Madhyamikas e proponentes da teoria de Tathagata Garbha, bem como escolas não budistas, né? Então, ele deu aqui os nomes que cada uma dessas escolas dá para o mesmo fluxo constante de consciência e luminosidade, ou de cognoscência e luminosidade, configurações, né? Manifestações, né? Ele ressalta que muitos nomes para a mente se referem à mesma realidade. Muitos pontos de vista convergem para uma mesma verdade. Isso é análogo às verdades universais da ciência, que são independentes da origem cultural do pesquisador. A prática contemplativa tem muitos paralelos com a pesquisa científica. Tanto a investigação científica quanto a investigação contemplativa levam ao conhecimento que transcende as crenças culturalmente condicionadas. É isso que as duas coisas buscam, né? Na passagem seguinte, Padmasambhava discute a base universal ou a natureza essencial da consciência, no nível absoluto, né? No nível mais fundamental. Para introduzi-la, apontando-a diretamente, a consciência passada terá desaparecido sem deixar rastro. Além disso, a realização futura não surgiu, e no frescor do próprio presente, estado de ser não fabricado, existe a consciência ordinária do presente. Quando espreita a si mesma com essa observação, há uma vivacidade na qual nada é visto. Essa é uma das formas, né, de se apontar essa natureza livre de construções da mente. Enquanto o momento passado já foi e o futuro ainda não chegou,
nesse momento super presente, assim, o que tem ali, né? Só que é uma instrução bem difícil, né? Porque cadê o presente, né? Já foi, já foi, já foi, já foi, né? Mas quando nada ainda surgiu, quando nenhuma construção ainda se formou, né? E a consciência se percebe ela mesma, há uma vivacidade na qual nada é visto. Essa consciência direta, nua, vívida, não estabelecida, vazia, luminosidade límpida, clareza não dual e vacuidade. Não é permanente, mas não estabelecida. Não é nihilista, mas radiantemente vívida. Não é uma, mas multiplamente consciente e clara. Não é muitas, mas é indivisivelmente de um só sabor. Não é outra senão essa autoconsciência. Essa é uma introdução real à natureza primordial do ser. Isso aqui é uma referência desse texto de Guru Rinpoche, né? Essas instruções que tentam apontar a natureza mais essencial da nossa própria consciência, a gente precisa receber de um mestre, né? E a gente vai e aí muitos mestres falam disso, né? Que é uma coisa tão óbvia, tão na nossa cara, que a gente não consegue ver, né? Como se fosse assim, aqui a gente não conseguisse enxergar, né? Mas os mestres vão tentando mostrar pra gente, né? Tudo que for construído, configurado, conceitual, não é a natureza essencial da mente, né? A gente precisaria enxergar através disso, né? Não é eliminar nada disso, mas é enxergar através. Qual que é a natureza de todas as nossas experiências, né? É isso que Guru Rinpoche está tentando mostrar aqui. A natureza primordial do ser, a natureza essencial da própria consciência, é sem forma. E ainda assim, não é inerte e nem estática. Padmasambhava nos desafia a replicar essas descobertas. A mente em si, a natureza da mente, é certamente vazia. Quer dizer, não tem nada construído ali. E não é estabelecida, não tem base, não tem nada onde ela se apoia. Sua mente é intangível como espaço vazio. É assim ou não? Observe a sua própria mente. Vazio é vácuo, é vazio, né? Mas sem uma visão nihilista, autossurgida, a sabedoria primordial é uma consciência original e clara. Autossurgida e autoiluminadora. É como a essência do sol. É assim ou não? Observe a sua própria mente. Ali ele fala, é nessa consciência luminosa que o tempo e o espaço se desfazem. Tempo e espaço são conceitos. Nessa natureza luminosa não existem conceitos, né? Então, sim, se desfazem, né? A sabedoria primordial da consciência é certamente incessante. A consciência ininterrupta é como a corrente de um rio. É assim ou não? Observe a sua própria mente. O Lama chegou a conduzir essa prática uma vez, né? Lendo isso como se fosse uma prática mesmo, de a gente observar. Os pensamentos discursivos dispersantes certamente não estão sendo fixados. Essa dispersão intangível é como um céu luminoso. É assim, nebuloso, desculpa. É como um céu nebuloso. Essa nuvem de pensamentos, né? É como um céu nebuloso. É assim ou não? Observe a sua própria mente. Reconheça todas as aparências como autossurgidas. Os fenômenos autossurgidos são como reflexos em um espelho. É assim ou não? Observe sua própria mente. Todos os sinais são certamente liberados em seu próprio estado. Auto-originados e autoliberados são como nuvens no céu. É assim ou não? Observe sua própria mente. Essa é uma instrução de apontamento da natureza da mente, né? Que a gente nem vai se atrever aqui a explicar nem nada. A gente só poderia contemplar, a gente poderia, cada um de nós contemplar, fazer essa prática que a gente acabou de fazer hoje, né? Para poder ir, aos poucos, compreendendo qual é a instrução, né? E tendo alguma experiência também. O Eric é um professor que dá o professor dele, né? O Tukuorgen, como ele fala, né? Fala como ele fala, né? Afinal de contas, o professor é dele, né? O Tukuorjen, ele era um mestre que dava instruções muito diretas, né? Na visão dele, é possível a gente experimentar isso agora, né? Agora, se a gente perceber o que é que
o que que é que permanece, né? O que é que tá ligado o tempo todo, assim, né? A gente pode ser que a gente, realmente tem a consciência tá aqui, né? Tá presente. Como que seria repousar só nessa experiência? O Lama Wallace diz que se a gente repousar nessa experiência mais direta de consciência, a gente estaria na ponta do raio de sol da consciência primordial. E se a gente permanecer numa inatividade completa, se a gente não se atrapalhar, se a gente não se fixar em outras coisas, não se distrair, a gente vai escorregar para a consciência primordial. Fala, Cindy, que eu vi você levantando a mão e abaixando. Fala. Não, porque assim, eu tenho medo de colocar em palavras e ficar estranho, sabe? Uhum. Mas eu vou tentar, isso me ajuda, gente. Tá. Tá? Então, esse final de semana eu fiz o retiro com Lama Santem, né? Uhum. E só para variar, assim, eu tive 2 dias de uma dor de cabeça, assim, bem forte, sabe? É recorrente, né? Nos retiros. Eu acho que é um karma que eu tenho. E, e daí eu tava, né, lá com aquela dor de cabeça. Eu acho que também devido à posição, né? Muitas horas sentada, tal, no chão. E ouvindo, né, o retiro, tal. Era, às vezes eu não tinha dor de cabeça. E daí eu falava, caramba, cadê? Só que daí passava, né? Obviamente, quando eu pensava, a dor de cabeça estava ali. E era muito óbvio, assim, que tinha algo. É que é estranho falar, né? Parece que a gente vai perder a experiência. A gente Mas, perde, na assim, verdade. que tinha algo que eu observava Uhum. quem percebia a dor de cabeça. Uhum. Que estava livre da dor de cabeça, né? Estava livre. Só Uhum. que passava, né? Quando eu tinha essa experiência, Uhum. eu rememorava, assim, quando o Lama estava falando X coisa, não tinha dor de cabeça. Uhum. Se perde, né? Daí eu. Quer É. dizer, é estranho, né? A gente tenta falar, verbalizar, assim, e não chega. Não chega. Mas é óbvio, assim, que tem algo que observa o que observa. Uhum. Não tem como. Eu sei que você está É estranho. tentando explicar. Não tem mesmo como, né? O Lama Wallace, às vezes que eu tentei explicar para ele fazer o que você está fazendo, né? Ele falava assim: você está vendo a lua, né? Como se assim, a gente está querendo dizer, bom, tá bom, eu estou acessando essa natureza da mente, né? É o que você está tentando dizer. Eu não consigo explicar, mas eu acho que eu estou acessando essa natureza da mente, né? É o que você está tentando dizer. E o Lama falava assim: olha, você está olhando a lua. Você sabe em que direção que ela tá, né? E tem muitas nuvens, assim, tem muitas camadas de nuvens, né? Ainda que não dá para você ver a lua cheia, você fala, sim, né? Mas tá ali, é nessa direção que tá a lua, né? Só tem muitas camadas de nuvem. Às vezes a nuvem faz assim, ó. Você vê, fala, vi. Aí daqui a pouco, fecha outra vez. Mas a gente vai, é nessa direção que tá a lua, entende? Então, não é a experiência final e talvez não seja estável, porque não é, né? Você mesma disse. Daqui a pouco eu perdia, daqui a pouco. É como se fosse isso, né? De repente as nuvens dão uma bridinha assim. Fica talvez menos opaco o brilho da lua, né? Daqui a pouco a gente começa a pensar, começa a querer explicar, começa a querer segurar, e aí as nuvens todas fecham de novo aquela experiência. Mas é nessa direção aí, né? A gente intui que a lua está lá, a gente intui isso, né? E toda vez que a gente tenta colocar em palavra, não vai rolar, né? Mas a gente vai gerando uma confiança, assim, né? Essa experiência que você teve, você pode ir gerando uma confiança. Tem alguma coisa ali por trás da dor de cabeça, que está observando a dor de cabeça, que não está com dor de cabeça. Tem uma coisa livre ali por trás, né? E assim a gente vai gerando confiança nisso. Isso é super importante. É incrível mesmo como precisa da designação para existir, né? Eu É. precisava colocar uma luz e dar nome, dor de cabeça que estava me incomodando, para que aquilo existisse. Porque se Uhum, eu não fizesse esse movimento, não tinha nada. Eu estava livre, sabe? E uhum. daí
Muito legal, muito legal. Guarda no coração. Guarda no coração a experiência, que ela vai nos ajudando a ter confiança. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Vou perder um pouquinho do começo da minha outra reunião, mas vamos lá. O treinamento da mente em 7 pontos dá início à investigação sobre a natureza da realidade, usando a analogia dos sonhos. No contexto do sonho, há uma distinção entre o eu e o outro, que não pode ser ignorada. Isso também é verdade na vida e na morte. Quando eu morrer, colherei as consequências do meu karma. Então, aqui no nível relativo, tudo isso funciona, né? Quando eu morrer, colherei as consequências do meu karma e não do karma de outra pessoa. No entanto, da perspectiva do estado desperto do Buda, compreendemos que a aparente distinção entre eu e outro é uma manifestação de algo mais profundo. É meramente uma expressão ilusória. É uma onda, né? Do oceano, né? Que não é separada do oceano. Do estado desperto a gente vê isso, mas do ponto de vista da onda, não, né? É meramente uma expressão ilusória de um estado primordial de consciência que transcende todas as distinções entre eu e outro. A posição budista é de que existe uma verdade nominal em eu e você, mas não há um eu real, transcendente, que seja independente do seu rótulo. É a designação conceitual de eu que evoca um referente, criando as qualidades discretas, tem como esse fim, aparentes das entidades. Né? Quando a gente nomeia, né? Quando a gente nomeia o eu, a gente está evocando um referente, como se aquilo realmente existisse, né? Não precisa ser assim, mas é isso que a gente faz, a gente reifica, né? A posição budista é de que a realidade convencional é evocada pelo processo de designação conceitual, o que a Cindy acabou de falar. É como se precisasse dar um nome para aquilo. Dor de cabeça. Quando a gente dá um nome, não é que passa a existir, né? Mas quando a gente dá um nome, é como se a gente recortasse a experiência do fluxo completo de todas as experiências e aí passasse a ser dor de cabeça, né? Que eu sempre tenho. Aí começa toda uma história. Acho que é karma, eu sempre tenho isso nos retiros. Aí, né, atrás do nome vem uma história que a gente consegue contar. É impressionante, né? Mas eu sei o que você está falando, Cindy. Eu também tenho isso. Sabe o que eu acho que é? Muito esforço que a gente faz para tentar entender, para não esquecer, sabe? A gente fica fazendo um esforço ali, especialmente com o Lama Santem. O Lama Nossa igual também. Muita informação, a gente fica querendo entender, não esquecer. Daí começa a doer a cabeça. Também tem muito disso. Então, primeiro designamos o eu com a noção de eu sou. Então, o eu é reificado. Né? Ele é tomado como sendo real, independente de tudo. William James observou que quando nos falta um termo para algo, é muito difícil nos relacionarmos com ele. Exatamente o que você estava dizendo. Um rótulo é um veículo para nos envolvermos com o seu referente. As meditações do treinamento da mente em 7 pontos utilizam rótulos, vacuidade menor e grande vacuidade. São exemplos para evocar uma realidade. No entanto, o treinamento da mente é mais profundo, investigando além dos rótulos para habitar a realidade. E assim a gente entra na bodhicitta relativa, agora na semana que vem. Exatamente o que você estava dizendo, né? Mas a natureza última, ela está antes dos rótulos, né? Os rótulos já são um processo de reificação. Não precisam ser, a gente pode nomear sem se apegar. Uma vez eu estava. Perguntei isso para o Lama, né? Como é que, quando eu estou fazendo chamata com foco na mente e eu estou observando o que está surgindo, eu não sei bem o que seria observar sem reificar, né? Eu estou observando a mente, aí surge um monte de coisa na minha mente, eu tinha a sensação que se eu prestasse atenção, só o fato de eu prestar atenção já estava reificando. Aí ele disse que não precisa ser assim. A gente pode dar atenção, reconhecer, como se fosse um toque leve, assim, sabe? Como se a gente estivesse tocando alguma coisa bem de leve, sem agarrar, né? Tocar bem de leve não significa necessariamente reificar. Então, a gente pode prestar atenção, a gente pode até nomear,
mas percebendo que aquilo é interdependente, né? Que não existe sozinho ali. Então a gente estaria livre da reificação nesse caso, né? Beleza, fofuras? Oi, Hobbs, eu tenho que sair daqui Vamos a lá, pouquinho, tá? Rapidão. é Fala. rápido. Eu acho que a reificação ainda é anterior ao nomear. Porque a gente observando os animais, por exemplo, eu tenho uma gata lá no Rio. Aí quando eu chego, depois de meses, ela olha para mim e ela. Porque uma coisa é ela vê um humano, outra coisa é ela vê um humano que ela conhece. Então, ela não nomeia, mas ela rotula de uma certa maneira, porque ela tem um comportamento diferente que teria com outro. Uhum. Então, entendeu? Ela reifica. Você não acha? Apesar de não ser nomear, eu imagino que a gata não tem possibilidade de, não tem linguagem para. Na verdade, o nomear vem depois, você tem razão, porque depois da reificação, inclusive nos 12 elos, né? O quarto elo é o naming, nome e forma, né? É um processo meio que, assim, não de reificação, mas de. Ah, putz, eu não sei te dizer o que vem primeiro. Eu acho que é um processo meio embolado ali. Mas não é nomeação, também não quer dizer que seja é, uma linguagem, a linguagem necessariamente, sabe? O nomear, né? Mas É você. anterior. A linguagem Com certeza. sofistica e abre logo um outro Com campo. certeza. Mas Mas tem uma coisa mais tem. fundamental, quando o bebê chega e olha a mãe, aí ela olha de novo, ele ainda não tem linguagem ali, tá? Ele tá, entendeu? Ele tá, de uma certa maneira, ele está separando o mundo interno e o mundo externo já desde pequenininho. É. Mas o quarto elo dos 12 elos é nome e forma, né? Aham. Na verdade, o Lama fala que tem um erro na tradução desse quarto elo, que ele deveria ser nomear e forma, sabe? Na medida em que a gente reconhece formas e nomeia, né? Como se a gente se, é, solidificasse mais a Isso, separação. é. É como se a Eu gente desse um aqui, carimbo. Aquilo é, ali, pá. aquilo é É, não eu. Não importa que nome tem, é, não eu. A gente vai isso. solidificando, né? A separação, É. assim. Eu também tenho essa impressão, que é É, isso. é. Não, mas é um processo anterior, com certeza, de reificação do eu primeiro, antes de tudo, né? A reificação do eu. E aí a gente vai nomeando, não eu, não eu, não eu, não eu, não eu. Vários nomes, mas é não eu, não eu, não eu, não eu, né? Formas assim, externas, né? Que não são eu. Jane, eu acho que chegar até que a gente é ninguém em particular não é tão difícil. É porque a gente lembra quando era criança, a gente tinha outra personalidade, convivia com outro cenário. O que eu acho mais difícil, e que o conceito não vai dar jeito, é realmente ser além de um e múltiplo. Né? Porque na consciência prístina, autocognoscente, não tem o conceito, não tem o um e o múltiplo. É uma coisa que eu ninguém em particular, você fala, eu posso ser qualquer ser senciente de 31 reinos. Ah, posso. E como eu vou agir? Como um ser age. Agora você fala, mas eu podia não ficar fixado em nenhuma aparência desses 31 reinos. Poxa, mas então ainda sou eu não podendo? Não. Aí não é mais, porque você não é mais ser senciente. Aí fica, esse ponto não dá. Mas Eu acho que o ninguém em concordo muito. particular. Eu acho que Oi? ninguém em particular é fácil, realmente, porque essa é a manifestação grosseira das identidades, né? Ou Mas sutil você. também, né? Sim, Porque mas vamos botar os 31 reinos. É, tudo não bem, precisa ter mas tudo corpo bem. Mas físico. as manifestações todas, né? É, Possível. Mas a sensação de alguma coisa que está existente aqui, que é separada do resto, isso não é tão simples na verdade, é a última coisa que a gente vai se libertar, né? É dessa sensação de um eu, ainda que não tem nem nenhuma não tenha nome sofisticação, específico. É. Eu né? também acho. Eu acho que é o Diferente mais da mana, difícil é da consciência exatamente. aflitiva. É, É muito sutil. é Putz, isso. Valeu. vai estar bem longe a gente. Mas é a onda que o Eric estava falando. É a onda, né? Que se acha, que se acha onda, que acha que acaba no mar, né? É a A onda. gente acha que a onda grande é pequena e É tudo, mas grande, ainda é uma onda, né? A gente é não, muito eu posso ter pesado. um ondão, eu posso ter um tsunami, uma pequena onda, né? No É, lago, coisa, mas é. é isso. Muito bom, Chuchus.
Agora eu acho que daqui para frente começa a ficar mais fácil, assim, o livro, sabe? Porque todo esse tema inicial de natureza última é mega complicado. E a gente só se atrapalha, assim, a gente, sabe? Quanto mais a gente fala, mais a gente se atrapalha, porque a gente não alcança, as palavras não alcançam, né? E ainda que a gente tenha arranhado a experiência, a gente também não consegue comunicar. Então fica super difícil. Agora, da natureza relativa fica mais fácil falar, né? Então agora começa a ficar mais fácil, um pouco mais fácil. Então, hoje a gente vai fazer a tradução, a dedicação mega concisa que é essa daqui. Que a grande tradição da Bhante Yakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sun Rin Loche Zangling Sasun Chapa Pedro Jucho Sun Nawada Midrado Sun Gele Sho. Desculpa a correria, mas tem que me ir. Beijocas até domingo, então, gente. Obrigadíssimo, gente. Obrigadinha. Tchau, Gê. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, Beijo, boa obrigada. noite. Boa noite. Beijo. Obrigada, Gê. Beijo. Obrigada, pessoal.